Olá, bom dia, graça e paz a todos. Que bom estar aqui. Mais uma semana para a gente falar da nossa lição da EBD. E a gente vai prosseguindo aí rumo ao finalzinho do Sermão do Monte. Hoje a gente vai falar Mateus 7, que é o capítulo que a gente está estudando. O versículo vai ser o 13 e o 14. No título da minha Bíblia, ela teria, né, essa lição teria assim, o nome Os Dois Únicos Caminhos, né, que vai falar da porta estreita e da porta larga. Amém? Você já pode preparar sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 7, e eu gostaria de orar. Você que pode, ore aí junto comigo. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por mais essa oportunidade, ó Deus, de falar do teu amor, falar da tua palavra, falar dos teus ensinos, Deus. Te agradeço porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós e nada fugiu do teu controle. Alcança cada um agora, Pai, eu te peço, para que não sejam as minhas palavras, ó Deus, mas seja o teu Santo Espírito a trazer a revelação, a trazer o discernimento, a trazer o entendimento, Deus, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, fale conosco, a começar de mim, Pai, e que o Senhor abra o nosso entendimento e que a gente possa contemplar as maravilhas da tua lei, Deus. Muito obrigado por isso, por hoje e por essa classe, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje a gente vai falar sobre Mateus 7, versículo 13 e 14. Você pode? Leia junto comigo. Fala assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontraram esse caminho. Amém? Só até aqui. Hoje a gente vai ler só esses 2 versículos. E para você que nos acompanha na nossa revista, já é a lição de número 15. A lição que chama renúncia, né? Escolha a vida para viver. Então, na apostiléu é a lição de número 15. A gente também está acabando a apostila. E na nossa Bíblia aqui a gente leu no versículo 13 e 14. Beleza. Os 2 únicos caminhos. Então, o que Jesus nos ensina com esses 2 caminhos? Primeiro ele fala que tem 2 caminhos que levam a 2 portas, né? Um entra pela porta estreita e o outro leva a porta que é larga, né? E tem um caminho que leva a cada uma dessas portas. Então, o que Jesus faz aqui é uma comparação entre 2 caminhos, um bom e um mau, um caminho que leva à vida e o outro que leva à perdição. Então, ele usa de comparação e apresenta 2 caminhos para a gente escolher. Então, existem 2 caminhos a escolher, apenas um e o outro, né? Você vai escolher um ou outro, a gente não consegue escolher os 2, né? É esse o ponto que a gente vai falar hoje. Então, Jesus nos ensina, através dessa comparação, que o caminho que leva à porta estreita, que leva à vida, é o caminho que leva ao céu. A vida aqui, né, é ao Senhor, leva ao céu. Agora, por que é o caminho estreito que leva ao Senhor? Será que Deus, ele ficou um pouco mais rigoroso e tá funilando ali quem que vai entrar nesse caminho? Claro que não. Jesus, ele explica não que Deus tenha perdido ou diminuído a sua generosidade ou sua graça, né? O que a gente precisa entender é que Deus, em 2 Pedro 2, verso 9, não, é verso 2 Pedro 3, deixa eu abrir lá, já que eu estubiei. 2 Pedro 3, verso 9, fala que, no finalzinho do versículo, fala assim: e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então é do desejo do Senhor que todos se salvem, né? Mas é preciso passar pelo caminho estreito. Todos se salvem e cheguem ao arrependimento. Então, ao contrário de que Deus não quer que todos se salvem, por isso que ele dificultou o caminho para ir para o céu, na verdade, Deus quer que todos se salvem, mas é preciso fazer renúncia. Não existe evangelho sem renúncia, e é isso que a gente vai ver com a aula de hoje.
Então, todos são bem-vindos, né, a entrar no reino de Deus, a entrar pela porta estreita. Todos são convidados a entrar. Todo aquele que crê, aceitar Jesus, ele é convidado a entrar. Só que, né, a gente precisa identificar aqui o alerta de Jesus. O alerta de Jesus é para que a gente entenda e não seja aqueles que não renunciam o próprio eu, não renunciam às próprias vontades deste mundo, não renunciam certos prazeres dessa terra para que a gente consiga entrar. Então, basicamente, o que Jesus está nos ensinando aqui, uma vez que você entendeu que o evangelho é renúncia, não é só no momento que você faz a sua conversão ou que você aceita Jesus. O momento de renúncia é durante todo o período que você é discípulo, até que a gente entre pela porta estreita e chegue ao céu, chegue à vida. Então, né, a gente precisa entender que a gente não é desse mundo, né? Não somos dessa sociedade que cada dia mais é materialista e egoísta. Nós somos estrangeiros, não é? Então a gente precisa entender que o nosso lugar não é aqui. Então eu não posso me apegar às coisas daqui, eu não posso carregar a bagagem, né, para passar numa porta estreita das coisas que não são do lugar para onde eu vou. Né? Eu não posso carregar comigo bagagens, coisas onde eu não vou passar na porta, né? Porque ela é estreita. Então eu preciso me desfazer de todas as bagagens que eu trago de um lugar que não é meu. É como aquele forasteiro que cada lugar que passa ele leva alguma coisa. Mas o Senhor nos convida, deixa essas coisas nessa terra, porque ela não nos pertence. Amém? Tem um versículo que eu gosto muito em Deuteronômio 30. Vou até abrir lá. Eu não ia abrir não, mas vou abrir lá. Deuteronômio, capítulo 30. Eu vou ficar com 19, mas esse capítulo inteiro fala mais ou menos disso que a gente está falando. O Senhor fala ao povo, né? Fala para Moisés, ao povo de Israel. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Amém? Então é exatamente isso, ponto. São dois caminhos e nós temos que escolher um. Não tem como escolher os dois, né? Aí, nesse texto mesmo, no capítulo 30, você vai ver que se escolher a bênção, o Senhor fala, obedece os meus mandamentos. Então, quando você se submete a alguma coisa, a uma regra, uma escola, uma faculdade, um trabalho, você tem que estar sujeito às regras daquele lugar. Então, você se sujeitou àquilo, como a igreja, como às vezes algumas coisas que trazem para a organização, né? Então, você se submete às regras daquele lugar, cada lugar tem a sua regra. E no reino de Deus também é assim. Então, desde que você escolha o caminho que leva à vida, poxa, então obedeça às regras do caminho que te leva à vida. Porque se você quiser levar as coisas dessa terra, você não vai passar na porta estreita. Não vai passar. E aí o Senhor coloca, exemplificando que a gente não pode ter tudo. Eu não quero só um pedacinho desse mundo e um pedacinho do céu. Eu não quero um pouquinho das coisas dessa terra. Né? Na verdade, quando a gente teve vários exemplos na Bíblia, né? Se você não olha para trás, a esposa de Ló, ela olhou, era a escolha que ela precisava fazer, né? Você escolhe o reino de Deus ou estas coisas, como a gente viu em Mateus 6,33, né? Escolha o reino dos céus, que essas coisas vão ser acrescentadas. Então, existem escolhas, e essas escolhas incluem renúncias. Então, não existe evangelho sem renúncia. Da mesma forma que não existe você viver uma vida no mundo sem renunciar ao reino de Deus. Porque você não pode ter as duas coisas, né? O reino de Deus e as coisas desse mundo são coisas distintas e um exclui a outra. A gente não consegue ter os dois juntos, né? E a gente precisa escolher. A exemplificar isso, eu gostaria de trazer uma parábola que o próprio Jesus falou. E ela é em Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao 24. Eu vou ler um pouco mais rápido, para não atrasar muito.
Fala assim: ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras me desculpar. Outro, com viva, explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E o outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos das cidades e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo que o senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta, porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Legal, né? Já deu para entender aí mais ou menos o que representa essa parábola. O Senhor faz isso conosco. O Senhor Deus, Ele nos convida para um grande banquete. E o que eu achei muito engraçado nessa parábola é que são a primeira parte, né? Mas são as desculpas, vou falar esfarrapadas, porque eram desculpas falsas. Se a gente analisar, ele fala assim, o primeiro: os homens que declinaram o convite do Senhor. Falou assim: acabei de adquirir uma propriedade, eu preciso ir lá ver. Quem que compra uma terra sem ter visto antes? Ninguém. Muito raro. Nunca ouvi falar disso. Pode ter muito, mas ele comprou e depois vai ver? Poxa, tá de sacanagem. Beleza. Igualmente o segundo. O segundo fala assim: eu comprei algumas juntas de bois de arado, bois que faziam o arado da terra. Então eu vou experimentar o boi nessa função. Quem também que compra um boi que não experimentou? É como se você fizesse um test drive. Você for comprar um carro novo, você faz um test drive. E aqui também era. Então eram desculpas esfarrapadas. Inclusive o terceiro que fala assim: eu acabei de casar. E mesmo o casamento dos judeus, com todo o seu rigor, com todas as suas cerimônias e práticas, ele que tinha acabado de casar poderia levar muito bem a sua esposa no banquete junto com ele. Mas era uma desculpa, eles não queriam. Eles não queriam ir. A verdade é essa. Eles não queriam. Então é isso que o Senhor fala conosco. O Senhor Jesus faz isso, né? Deus, Ele preparou tudo, tá tudo preparado para a grande ceia. E Ele enviou o convite, mas tem alguns que não querem, tem alguns que não aceitam, tem alguns que não avaliam o preço, né? Mas aí a gente fica de fora da ceia maravilhosa que o Senhor tem preparado. Então, o Senhor tem preparado para nós a grande ceia. Só que, contudo, a gente está preocupado demais, é o ponto que eu queria chegar, preocupado demais com as nossas propriedades terrenas. A gente está mais preocupado com tudo que a gente tem aqui do que fazer parte do reino de Deus, né? O Senhor, em João, o Evangelho, capítulo 3, verso 3 e 5, o episódio com Nicodemos, o Senhor fala para ele que era necessário nascer de novo. E é isso que a gente precisa entender para aceitar o evangelho, para aceitar o convite, né, da ceia, né, sem desculpas, porque eles estavam preocupados demais com coisas que eram terrenas do que o que é precioso, que era espiritual, o reino de Deus. Então preferiam trabalhar, ganhar, vender, acumular riquezas desse plano, comprar e vender bens temporais do que receber o reino eterno da graça de Deus. Era muito mais importante para eles serem partes
daquilo que é visível, daquilo que é palpável, do que acumular tesouro celestial, que a gente também já viu no capítulo 6 de Mateus. Então, a gente precisa entender que e outro do casamento, às vezes a gente está preocupado demais no nosso relacionamento terreno. Posso falar de uma maneira mais ampla, relacionamento de toda maneira aqui, mas também do que nos relacionar com, né, nós somos a noiva, ou então a bolda, né, as boldas com o cordeiro. E a gente prefere demais as coisas dessa terra do que as coisas do reino de Deus. E com isso a gente não consegue entrar na porta estreita, porque a gente acumula e traz isso como bagagem, né? E aí a gente não passa, porque a porta é estreita, não é para levar as coisas dessa terra. Então, atenção, são escolhas, né? Significa que você precisa escolher. Ninguém tá te obrigando ninguém tá te empurrando na porta estreita com todas as suas bagagens. O Senhor Jesus, ele é muito educado, porque em Apocalipse fala que ele está à porta e ele bate, ele não arromba, ele não entra com força, ele não entra sem você deixar. Então, você precisa querer desfazer das coisas dessa terra para entrar na vida, que é a porta que leva à vida. Tem noção disso? A vida é a porta estreita. Então, renúncia, é isso que eu estou falando, a gente precisa renunciar. E aí, um pouco aqui no capítulo 15 de Lucas, um pouquinho mais para frente, tem um texto que eu gosto muito, que Jesus mesmo fala que precisa avaliar o custo de ser discípulo dele. Senta e avalia. Fala assim, eu gostaria de ler Lucas 14 mesmo, agora eu vou pular lá para o 26, que fala assim: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue-me, e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la? Interessante que a gente pensa que esse texto às vezes é usado, essa parte da edificação, só para planejamento financeiro familiar ou qualquer outra parte financeira. Mas aqui realmente é um custo de ser discípulo. Porque por isso talvez há tantos desviados, porque não sentou e calculou o preço de ser discípulo de Jesus. Há um preço a ser pago. Jesus pagou o que ele podia pagar e nós não poderíamos ter pago. Mas o que a gente precisa pagar, e são as renúncias da nossa vida, esse preço somos nós que temos que pagar. São as nossas escolhas. Então o Senhor convida, antes de você pensar em desistir, ou então pensar se vale a pena ou não entrar na porta estreita, avalie o preço de ser um discípulo. Porque, né, você talvez vai precisar entender que o evangelho não é eu ter tudo, não é eu fazer tudo que eu quero. Mas isso é o que está escrito em Gálatas 5:1, é o estar preso, né? Tá sujeito à liberdade com que Cristo vos libertou. Então você aceita porque você ama. Você está, né, sujeito à regra porque você deseja estar ali. Então a regra é: desfaça das coisas dessa terra para que você consiga entrar na porta que é estreita. O evangelho é renúncia, né? Então não só uma parte do caminho, não só quando você aceitou e levantou a mão, você renunciou talvez algumas coisas, algumas práticas da sua vida secular, e aí você abre mão de algumas coisas porque você entende que você precisa abrir mão, não porque a igreja te ordenou isso, mas aí você abre mão de algumas coisas. E não é só nesse momento. A renúncia de um cristão é o tempo todo, é diariamente. Por isso que pegue a sua cruz e siga-me diariamente, venha após mim diariamente. Lucas tem esse cuidado de falar, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me diariamente. Então é preciso todos os dias abrir mão de você mesmo, de nós mesmos, do meu próprio eu, da minha própria vontade, né? Para fazer a vontade de Deus, porque eu entendo que ela é a melhor. Eu não aprendi na oração
do modelo, né, conhecido como Pai Nosso, que primeiro falou: Deus, seja feita a tua vontade. Então, eu preciso aprender a renunciar à minha vontade para aceitar a vontade de Deus. E para finalizar, era isso a mensagem de hoje. Eu gostaria de dar um exemplo bem simples e comum para todos nós. Esse final de semana passado eu fui para um sítio com a minha família. Acho que andei uns 100 e poucos quilômetros, 90 quilômetros estava lá, mas uns 12 quilômetros de terra. E eu vou contar minha experiência para vocês. Eu trabalhei o dia inteiro, peguei 7 horas da manhã, trabalhei, peguei o pessoal na casa da minha irmã e andei 90 quilômetros até chegar no sítio, num lugar que eu não conhecia. Teve uma parte do caminho de Itabirito, uns morros, que me deu até dor na nuca, de tão complicado de fazer aquela curva na velocidade que eu tava. E assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Aí não só o suficiente, meu marido estava voltando do Pará, eu precisei buscá-lo. Eu andei mais 70 quilômetros para buscar ele. E mais 70 outros para voltar. Então eu estava cansada, estava esgotada com aquele trajeto. Era um trajeto que foi desgastante para mim. Eu sei que tem motorista aí que faz muito mais, tô querendo comparar. Mas vocês vão entender onde eu vou chegar. E aí, eu cheguei e a gente faz tudo isso, a gente se prepara para a viagem, a gente se submete ao cansaço, a gente se submete aí depois do trabalho, a gente vai sem tomar banho, a gente faz o caminho difícil, a gente pega a estrada de terra, porque a gente sabe que para onde você tá indo, como é uma viagem, que eu ia descansar e tal, vai valer a pena. Né? A viagem vai valer a pena. Quantas viagens a gente já faz de avião que você fica, por exemplo, eu já fiz viagem de 3 horas de voo que a sua perna dói, porque os passos são pequenos. Você acorda de madrugada, né? Você tem escalas demoradas. Então, assim, você se submete a todas essas coisas porque você sabe que vai valer a pena a viagem quando chegar. Então é assim o reino de Deus, assim é a porta estreita. Você se submete a algumas coisas, é preciso renunciar a algumas coisas, é preciso acordar cedo para pegar a viagem, é preciso fazer algumas coisas porque vai valer a pena. Então não é só regra, não é só renúncia, mas é para você entender que essas renúncias te levam a um lugar que vai valer a pena. Então é assim, né? Compara o reino de Deus, compara a sua vida no evangelho como uma viagem a passeio, como uma viagem de turismo. Você se submete os contratempos de viagem e ri de tudo isso. Porque depois, eu contando para minha família que na hora que eu fiz a curva, que me deu até dor na nuca, e as meninas atrás do carro cantando Moana, felizaça, nem sabendo o que estava acontecendo. Na hora que eu contei isso para elas lá no sítio, todo mundo caiu na risada. Então, assim, são coisas que a gente passa por um aperto, mas a gente aprende com eles, né? Então, o Senhor, Ele prepara o evangelho, a nossa vida, a nossa conduta como cristão dessa maneira. Se submeta a algumas renúncias nesse momento, aflições, porque isso é passageiro e vai valer a pena. Amém? Era essa a mensagem. Agradeço você que está aí com a paciência de escutar, não a mim, mas a palavra de Deus, e que o Senhor fale ao teu coração. E muito obrigada e até semana que vem.